Bom dia, meninas do Senhor, tudo bem? A paz, como vocês acordaram nesse dia? Espero que esteja tudo bem com você. Hoje o Senhor me deu uma palavra muito linda e eu queria muito compartilhar com vocês. O tema do nosso devocional hoje é: O Senhor é quem nos capacita. Para a gente discorrer um pouquinho sobre esse tema, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2. A gente vai ler dos versículos 24 até o 30, que diz assim: Então Daniel procurou Arioque, que estava encarregado de matar todos os sábios da Babilônia, e disse: Não mate esses homens, leve-me ao rei e eu interpretarei o seu sonho. Arioque, mais do que depressa, levou Daniel à presença do rei, dizendo: Encontrei um homem entre os exilados judeus que vai revelar o sonho ao rei. O rei falou a Daniel, também chamado de Beltesazar: Isso é verdade? Você pode me dizer qual foi o meu sonho e o que ele significa? Daniel então respondeu: Nenhum sábio, astrólogo, mago ou adivinho poderia revelar isso ao rei, mas há um Deus nos céus que revela segredos. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor nesse sonho o que vai acontecer no futuro. O sonho e as visões do Senhor Rei foram os seguintes. Quando o rei estava deitado, o Senhor sonhou com acontecimentos futuros. Aquele que revela os segredos mostrou ao Senhor o que vai acontecer. Lembre-se, Senhor, de que conheço este segredo não porque eu seja melhor ou mais sábio que os outros homens, mas porque Deus me revelou para o benefício do rei, para o Senhor entender seus pensamentos. Amadas, contextualizando essa história, né? A gente vê que o rei babilônico Nabucodonosor, ele teve um sonho estranho. E aí ele ficou muito perturbado e ele mandou chamar todos os sábios, né, lá do reino dele. Os magos, os feiticeiros, encantadores, astrólogos. Ele desafiou todos eles, falando que ele queria saber qual era o significado desse sonho, né? E se eles não interpretassem, o rei ainda ameaçou que iria matar todas essas pessoas que não conseguissem revelar esse sonho, né? Mas corajosamente, amadas, a gente vê que Daniel, ele se propôs a atender à ordem do rei, né? E aí o que ele faz? Com o apoio dos seus amigos, em oração, olha para você ver, Daniel contou com a ajuda dos seus amigos, né? Com a oração dos seus amigos. Daniel suplicou a Deus por uma solução. Amadas, a gente vê que o Senhor, ele atendeu o pedido de Daniel e ele enviou-lhe a revelação através de uma visão. A gente vê nessa leitura de hoje, amadas, que Daniel, ele vai até o rei Nabucodonosor e ele fala para o rei, né? Ele consegue identificar aquele sonho que o rei teve, né? Amadas, e aproveitando essa oportunidade, o que Daniel faz? Daniel fala para o rei assim, nenhum sábio, nenhum astrólogo, nenhum mago, nenhum adivinho poderia revelar isso ao rei, mas há apenas um Deus nos céus que revela segredos. E aí, amada, eu queria muito que você prestasse atenção nesse versículo, no versículo 28, que diz assim: Mas há apenas um Deus nos céus que revela segredos. Minhas lindas, esse Deus é o nosso Deus, é o meu Pai, o seu Pai Celeste, e Ele revela segredos a nós, amadas, assim como ele fez com Daniel. E olha que passagem linda, que a gente pode ter a certeza de que o Senhor, ele fala conosco ainda nos dias de hoje. Sabe por quê? A gente vê, amadas, que o nosso Deus, ele não é uma estátua. O nosso Deus é um Deus vivo e quando ele quer revelar as coisas dele para nós, com relação ao futuro ou com relação a qualquer coisa, o Senhor, ele revela, amadas, assim como ele fez com Daniel. Para provar isso, amadas, lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim: Deus falando: E depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Amadas, isso também está escrito lá em Atos, capítulo 2 também. Fala exatamente isso, que o Senhor derramaria do Espírito dele sobre nós e os velhos teriam sonhos e os jovens visões. Que eu e você nesse dia, amadas,
que nós possamos pedir ao Senhor para que Ele nos revele os sonhos, as visões, para que o Senhor revele os segredos dele para nós, para que a gente possa fazer a diferença nesse mundo, amadas. E aí eu quero te encorajar para que eu e vocês nós sejamos como Daniel, que a gente não traga a glória para nós, porque se Deus nos revelar alguma coisa, minhas amadas, a glória não é nossa, a glória é do Senhor. Assim como Daniel falou no versículo 30, ele fala assim: lembre-se, Senhor, de que conheço esse segredo não porque eu seja melhor ou mais sábio que os outros homens, mas porque Deus me revelou para o benefício do rei. Amada, se o Senhor te confiar algum segredo, alguma coisa, se o Senhor te revelar algum sonho, alguma visão, que você possa reconhecer e ter o seu coração humilde, sabendo que você é instrumento nas mãos do Senhor. A glória não é tua, mas a glória é do Senhor, porque, amadas, pelas nossas próprias forças, nós somos tão impotentes. Eu e você, nós não conseguimos fazer nada pela nossa própria força. O único que pode nos dar forças, sabedoria, inteligência, disposição e sucesso naquilo que nós fazemos é Deus, amada. É só Deus que pode nos dar isso. Que eu e você nós tenhamos coragem para reconhecer isso e humildade para nos submetermos à vontade do Senhor e que a gente sempre peça a ajuda do Senhor, amadas. E assim que nós obtivermos a vitória, que eu e você nós possamos dar glória a quem de fato merece. Deus, o único que merece ser adorado, o único que merece ser rendido graças e glória. Amadas, quando a gente fala graças a Deus, que realmente essa frase seja uma verdade, reconhecendo a nossa dependência de Deus e não uma frase qualquer que a gente fala, que você comece a pensar nisso toda vez que você falar graças a Deus, que seja uma frase onde você reconhece a sua real dependência do Senhor nesse dia. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, minha linda. Senhor, obrigada, Pai, por essa palavra. Deus, quanto que o Senhor colocou de alegria no meu coração por eu meditar nessa palavra hoje, Senhor. Deus, nós queremos reconhecer a tua grandiosidade e assim como diz aqui no livro de Daniel, o Senhor é o Deus que está nos céus, o único que revela segredos. Pai, nós queremos nos colocar diante de ti como mulheres que servem ao Senhor. Pai, revela-nos aquilo, Deus, que o Senhor tem para nós. Revela, Pai, os teus mistérios, os teus segredos. Revela, Pai, as tuas visões, os teus sonhos. Pai, que nós possamos fazer a diferença nessa terra e que não seja nós, mas que a glória seja sempre pro Senhor. Que a glória seja sempre pro Senhor. Que nós possamos sempre te adorar. Que nós possamos sempre render graças ao Senhor. Pai, que se cumpra em nós a palavra que diz em Joel e a palavra que diz em Atos, que os velhos teriam sonhos e os jovens teriam visões. Deus, usa a nossa vida, Senhor, porque nós queremos ser usadas como um instrumento nas tuas mãos para fazer a diferença nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de ti e nós te pedimos, Pai, usa-nos, ó Deus, conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém.